o maior jogo que eu vi como santista, não sendo uma final. Santos e Fluminense, Campeonato Brasileiro de 1995, jogo válido pela semifinal no Pacaembu. Eu, como santista, esquece finais, para mim foi o maior jogo que eu vi na vida. O Santos era um clube que, só para contextualizar vocês, que na década de 90 tinha times muito fracos mesmo, mas graças a um homem chamado Giovani, vulgo Messias, o Santos chegou àquela final contra o Botafogo. Eu sou o Rafael da Dona Lúcia, se inscreve no canal, deixa seu like aqui no vídeo e bora falar sobre esse jogo que foi simplesmente algo espetacular. O Santos perde o primeiro jogo de 4-1 para o Fluminense. O Santos, por ter feito uma melhor campanha, tinha o critério de desempate e jogava a segunda partida dentro de casa. Então, assim, se fossem placares iguais, o Santos estaria classificado, não tinha questão de pênaltis naquela edição do Campeonato Brasileiro. E aí, até falando um pouco da edição do Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro, na década de 90, até 2003, quando começam os pontos corridos, o Campeonato Brasileiro, a cada ano ele tinha uma fórmula, tá? E qual que era a fórmula desse campeonato de 95, tá? Para vocês entenderem. Então, nós tínhamos 24 clubes, tá? Divididos em 2 grupos, tá? No primeiro turno, os 12 clubes desses grupos se enfrentavam. E o primeiro de cada grupo já estaria classificado para a semifinal. No segundo turno era diferente. Esses times pegavam os times do outro grupo. Então, no primeiro turno, eles faziam 11 jogos, porque se enfrentavam entre eles no grupo, e depois jogavam 12 jogos para pegar todos os times do outro grupo. E aí, novamente, o primeiro colocado de cada grupo iam para semifinais, tá? Classificaram nesse ano Cruzeiro, Fluminense, que vencem os seus primeiros turnos, e Botafogo e Santos. E aí Cruzeiro e Fluminense, Cruzeiro e Botafogo fazem uma semifinal, Santos e Fluminense faz a outra semifinal. O Santos vai para o Maracanã no primeiro jogo, perde por 4-1. Detalhe que Renato Gaúcho jogava no Fluminense, ainda jogava muita bola Renato Gaúcho. Esse ano, inclusive, é o ano do gol da barriga do Renato Gaúcho, né? Que ele fez o Campeonato Carioca, desbancando aquele Flamengo mágico, né? Que tinha Romário, uma série de craques. E assim, sendo muito honesto com vocês, naquela época, cara, era muito difícil acreditar numa virada. Era muito difícil. Não pelo... Assim, a gente tinha o Giovani, mas o time do Fluminense era um time bom, e o Santos, assim, cara, era um elenco muito fraco. Eu vou até colocar aqui na tela para vocês verem o elenco do Santos naquele jogo. Cadê aqui? Peraí, deixa eu pegar aqui para vocês entenderem, só para vocês verem como que era o elenco do Santos. Então, o Santos foi a campo para aquele jogo com... Aqui, ó. Edinho, que era o filho do Pelé, Marquinhos Capixaba, Narciso, Ronaldo Marconato e Marcos Adriano, lateral esquerdo. No meio campo, a gente tinha Galo, Carlinhos, Giovani e Marcelo Passos. E no ataque, era Camanducaia e Macedo. E assim, gente, eu não sou nada saudosista, eu sou honesto, sou sincero. E, cara, com todo respeito, era um time extremamente limitado. Quando você pegava outros elencos, como, por exemplo, o elenco do próprio Fluminense, ó, você tinha só o Renato Gaúcho, o Ailton, que era bom jogador, você tinha outros jogadores, mas assim, você pegava o elenco do Palmeiras, você pegava o elenco de outros clubes, eram muitos, do Corinthians, era muito melhor que do Santos, tá? E a gente tinha um técnico, que era um técnico que também, assim, cara, que eu lembro, acho que foi o único bom trabalho que ele fez no Brasil, foi esse do Santos de 95, tá? Que era o Cabralzinho. Mas voltando ao jogo, o Santos, ele
ele perde de 4-1 e vai para o Pacaembu precisando ganhar de 3 gols de diferença. Porque lembra que eu falei no começo que o Santos tinha a vantagem do empate, né? Então, se ganhasse por 3-0, estava classificado. Cara, e o Santos começa um rolo compressor, faz 2-0, faz. Agora eu só não lembro se o 2-0 foi. O 3-0 foi ainda no segundo tempo ou no primeiro tempo. Deixa eu ver. Isso mesmo. Então, assim, o Santos faz 2-0 no primeiro tempo, faz o 3-0 aos 5 do segundo tempo. O Fluminense diminui 2 minutos depois com 3-1, então nesse momento o Fluminense ainda estava se classificando. Aí o Comando Caia faz 4-1 no segundo tempo, aos 16 do segundo tempo. Marcelo Passos faz 5-1 aos 38 do segundo tempo, e o Fluminense ainda diminui, então o jogo acaba 5-2, mas o Santos classificado. Só que o Fluminense diminui 1 minuto depois. Então é aquele jogo que é sofrido, tá? E tem algumas coisas nesse jogo que são assim muito particulares, né? Primeiro que o Giovani, ele pinta o cabelo, que aí a gente chama na época de um cabelo de fogo ali, ele pinta o cabelo de ruivo, tudo tal. E assim, ele joga demais esse jogo, tá? Tipo, acho que é uma das maiores atuações que eu já vi um jogador fazer com a camisa do Santos. Ele faz os 2 gols, ele dá assistência. Assim, é uma masterclass do Giovani esse jogo. Acho que esse jogo foi o jogo que colocou ele na mira dos times europeus, tanto que depois ele foi jogar no Barcelona, tanto que ele disputa a Copa de 98, ele chega na Copa como titular, ainda no primeiro jogo ele perde essa titularidade para o Leonardo, que não jogava nem metade do que o Giovani jogava, mas isso não é papo para esse vídeo. E assim, foi uma masterclass do Giovani. E um ponto aqui, gente, um ponto muito legal, para quem é santista e puder, e não era nascido na época, era muito pequena na época, e puder acompanhar os 90 minutos inteiros, que eu acho que isso que é o mais legal do que você vê os melhores momentos. Cara, o que é absurdo nesse jogo? É essa cena aqui, ó, que eu vou mostrar para vocês. Quer ver, ó? Deixa eu colocar aqui na tela. Essa cena aqui, para mim, é uma das maiores cenas, assim, que eu lembro de estar vendo num estádio. Eu não estava no estádio de futebol, obviamente não estava lá no Santos, mas assim, o que acontece aqui, só para vocês entenderem, tá? Então, ó, reparem, isso aqui, ó, eu só vou voltar um pouquinho aqui, ó, porque assim, o que acontece? Acaba o primeiro tempo, estava 2-0. E os jogadores do Santos, eu não sei de quem é a ideia, eu acho, tá? Eu acho que na época foi do Cabralzinho, do técnico do Santos. Ele sentiu o clima ali, o que ele fez? Ele falou para os caras: não, 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 não vamos pro vestiário. Não vamos pro vestiário. O que ele fez? Manteve o time em campo, e aí o time ficou os 15 minutos do intervalo ali, entendeu? Então, assim, cara, foi algo que na época, assim, eu lembro que a gente tava assistindo eu, meu pai e meu irmão pela TV ali tudo, cara, e a gente tava sem entender, porque eu não sei até se já aconteceu isso outras vezes no futebol brasileiro ou no futebol mundial. Eu nunca tinha visto até aquele dia. E foi algo extremamente, cara, muito animal isso, muito animal. Porque acho que pegou o clima, acho que foram 15 minutos que o time ali ficou pegando a energia da torcida. E, cara, e no final deu certo, porque né, o Santos vira o primeiro tempo só ganhando de 2-0 e faz mais 3 gols na etapa final, né? Então, assim, é um negócio, assim, simplesmente absurdo o que aconteceu esse dia, né? Quer ver? Ó, vou até colocar aqui para vocês verem. Lá os jogadores, ó, eles estão lá, ó, eles estão lá. Então, assim, o Santos volta para o segundo tempo, ele faz o 3-0 no começo, o Fluminense ainda diminui, então o Fluminense estava classificando. E, cara, para mim, assim, o lance mais emblemático é no final do jogo, que o Marcelo Passos pega uma bola
ali na ponta esquerda, ele dribla para dentro e faz o quinto gol. Ali eu já não tinha mais dúvida que o Santos ia se classificar. Mas é o tipo de jogo, esse contra, mesmo quando acaba 2-0 o primeiro tempo, era o tipo de jogo que você falava assim, cara, o Santos vai classificar. Tamanha a bola que o Santos estava jogando, tamanha a determinação, tamanha a torcida ali, aquele momento que estava ali, sabe? Então, assim, naquele dia, cara, deu muito orgulho de ser santista. Sabe, porque eu volto a repetir para vocês, o Santos era um time muito mediano. O Santos era um time muito, cara, que assim, ninguém acreditava que seria um time que poderia ser campeão brasileiro. E só não foi campeão brasileiro graças ao Márcio Rezende de Freitas. Todo mundo sabe disso. Então, assim, mas, cara, era uma simbiose ali daquele momento, era uma coisa que, assim, os jogadores estavam focados, os jogadores acreditavam, a torcida estava acreditando naquele momento, sabe? E o Santos vai e vira aquele jogo de maneira extraordinária. Talvez seja a maior virada da história do Campeonato Brasileiro, ou uma das maiores. Porque, assim, pô, você reverter numa semifinal uma diferença de 3 gols, cara, não é para qualquer time. E é o que eu falei, a gente tava falando de um time. A gente tava falando do Fluminense, que tinha acabado de ser campeão carioca. E detalhe, naquela época, o campeonato carioca não tinha o peso que tem hoje. Sabe, que os campeonatos estaduais tinham um peso muito maior na década de 90, na década de 80, 70, tudo, do que tem hoje, mas muito maior. Sabe, então a gente tava falando de um time, cara, que era campeão, que tinha vencido, um time que era considerado o bicho-papão, que era o Flamengo, que tinha investido, que tinha trazido o Romário, cara, campeão do mundo em 94, sabe? Então, assim, não era qualquer time, sabe? Então, assim, quando você lembra disso tudo, você fala assim, cara, a história fica ainda mais absurda, porque, volto a repetir, o time do Santos era um time extremamente, cara, mediano, era um time extremamente, assim, sabe, não tinha nada, tirando o Giovani, que sim, esse era o diferente, esse era o cara, era um time de operários, digamos assim, sabe, de operários. E o time vai, consegue fazer essa virada que volto a repetir, para mim foi a maior vitória que eu já vi de um time, de um time não, que eu já vi do Santos, sem ser numa final de campeonato, porque obviamente que você ali tem 2002, você tem 2004, você tem 2011, a Libertadores, você tem vários outros títulos, vários outros torneios, momentos importantes do Santos em finais, mas, cara, para mim, se você falar assim, putz, qual foi o jogo mais animal que você já viu na vida, tirando a questão de finais, cara, mas assim, é sem dúvida esse jogo contra o Fluminense, porque o Santos, cara, é o que eu falo, ele não era para estar lá pelo elenco que tinha, sabe? Mas, cara, a gente tinha um jogador chamado Giovani, cara, que merecia muito ser campeão brasileiro esse ano. Ele merecia muito ser campeão brasileiro. Porque o que o Giovani jogou essa temporada foi um negócio absurdo. O que o Giovani fez nessa semifinal foi um negócio absurdo, sabe? Então o Santos merecia ser campeão brasileiro. E esse jogo vai ficar marcado para mim, assim, até o final da minha vida, sabe? Porque é aquele jogo que você fala assim, cara, como é bom. E é muito que falta hoje, sabe? Que a gente vê. Porque hoje a gente, logicamente, a gente está longe de ser um time competitivo, de ser um time com grandes jogadores, sabe? Mas não tem essa faísca que tinha esse time de 95. Porque às vezes não é questão de ter nomes, não é questão de você ter ali, sabe, um elenco estelar. Cara, poucos times vão ter um elenco estelar. O Mirassol não tinha um elenco estelar e ficou em quarto no Brasileiro do ano passado, sabe? Então, às vezes, é muito mais sobre como aquele elenco reage, como a diretoria, o presidente, o técnico conseguem fazer com que aqueles jogadores se importem com uma causa, sabe? E é isso que a gente viu em 95. Mesmo com um elenco, cara, que na minha opinião era um elenco mediano para fraco, cara, o Santos chegou na final e podia ter sido campeão. E jogando muita bola. Isso que é o melhor, sabe? Então assim, eu fico muito feliz
por tudo que esse elenco fez em 95, todos os jogadores, porque é o que eu falo, mesmo aqueles que eram extremamente fracos tecnicamente, extremamente. Ai, caramba, tem um termo extremamente limitados tecnicamente, cara, os caras se esforçavam de uma maneira que não existe. E hoje a gente vê muitos jogadores no Santos extremamente limitados, e que não são capazes de correr, que não são capazes de fazer o que eles precisam fazer. Então, pessoal, é isso. Esse foi o jogo que eu tenho na memória. Vou trazer mais histórias sobre Santos, sobre seleção brasileira, sobre jogos. E é isso. Valeu. Não esquece de se inscrever no canal e curtir esse vídeo.